Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar com detalhes como gerar gráficos dentro do nosso projeto do Minitab utilizando as bibliotecas gráficas do Python. Isso expande as possibilidades de gráficos que podemos utilizar dentro dos nossos projetos Six Sigma, já que existem inúmeras bibliotecas do Python disponíveis para fazer gráficos dos mais variados tipos possíveis. Bom, a primeira coisa que precisamos verificar é a versão do Minitab. Então, através do help, eu vou verificar se a minha versão é a 19.2020 ou superior, já que a partir dessa versão é que foi implementado a integração com o Python, ok? Segundo ponto é verificar qual o nosso caminho que vamos utilizar para gravar os nossos scripts do Python que vão ser carregados pelo Minitab. Então, se eu for aqui em File, Options, nesse primeiro campo, que é justamente a localização padrão, eu vou especificar qual o caminho que o Minitab vai carregar os nossos scripts do Python. No caso aqui, eu tenho uma pasta chamada Python Scripts dentro de documentos do meu computador, ok? Beleza. O terceiro ponto é o seguinte, precisamos habilitar aqui a aba de execução de comandos, de linhas de comandos no Minitab. Então eu vou aqui em View e habilito aqui essa opção Command Line History. Através dessa linha de comando aqui nós vamos rodar o nosso script do Python e o script vai gerar o nosso gráfico, ok? Então, por enquanto, no Minitab é isso que a gente precisa. E agora eu vou trabalhar no script do Python que vai fazer o seguinte, vai receber as informações que eu tenho aqui na coluna C1 e na coluna C2, que são dados, de duas máquinas diferentes que rodaram um determinado processo, e vai gerar para a gente aqui um gráfico de histograma com essas duas informações. Então, eu vou passar para o Python os dados da coluna C1 e da coluna C2, o Python vai gerar o gráfico de histograma e vai retornar para a gente esse gráfico dentro aqui do nosso projeto do Minitab, ok? Então, para isso, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, onde eu tenho aqui um script chamado histograma, que vai fazer a geração do nosso gráfico. Então, vou explicar com mais detalhes agora esse script. Nas três primeiras linhas, eu tenho as importações das bibliotecas que são necessárias para fazer essa integração do Minitab com o Python. Nesse momento, vejam que existe aqui uma biblioteca chamada mtb-py, que precisa estar instalada no computador para fazer a comunicação com o Minitab. Como é que eu faço essa instalação? Vou abrir aqui um terminal e vou colocar o comando pip install mtb-py e dar um Enter. Com isso, o pip vai buscar no repositório do Python a biblioteca e vai instalar no computador. No meu caso aqui, como já está instalado, ele está dizendo que já está satisfeito, O meu processo de instalação já foi feito anteriormente. No computador de vocês, caso não tenha instalado, ele vai gerar o processo de instalação. Uma vez terminado o processo de instalação, podemos agora importar essa biblioteca através aqui desse comando da linha 1. Tá? Na linha 2, nós importamos a biblioteca matplotlib-pyplot, que é a biblioteca que gera gráficos no Python. Como eu falei, podemos utilizar várias outras bibliotecas, mas no nosso caso aqui vamos utilizar essa biblioteca. Mais uma vez, se não tiver instalado, eu também preciso instalar através do comando pip install, que nós acabamos de utilizar. E a biblioteca sys, também vamos precisar aqui no nosso script, que gerencia alguns eventos com o sistema operacional. Não precisamos entrar em mais detalhes aqui nesse vídeo. Na linha 5 e na linha 6, nós vamos estar recebendo as informações que eu vou passar do Minitab e vou gravar dentro de duas variáveis no Python, que eu vou chamar de dados C1 e dados C2, tá? Então, através do comando aqui do mtb-py, eu vou receber essas informações que nós vamos passar como parâmetro já lá na linha de comando do Minitab.
Na linha 8, eu vou criar uma lista com essas duas informações. Então, quando a gente utiliza colchete no Python, eu estou criando uma lista e eu estou passando para uma lista chamada dados, os dados que eu recebi da coluna C1 e os dados que eu recebi da coluna C2. Ok? Na linha 10, eu faço aqui uma primeira configuração para gerar o nosso gráfico. Na linha 11, eu estou colocando o título que eu quero no gráfico através do setTitle, que eu vou chamar aqui de histograma. E na linha 12, eu estou gerando o nosso gráfico de histograma através do método .ist, onde eu passo como parâmetro a minha lista de dados, que eu gravei aqui, e um parâmetro chamado istType, que eu coloquei aqui para gerar um histograma um pouquinho diferente, que a gente já vai ver como que vai aparecer esse histograma. Tá? E aí eu passei para esse parâmetro o valor de bar stacked. Okay? Na coluna 14, eu vou estar criando uma figura dentro do diretório com esse histograma que foi gerado. E na linha 15, eu vou estar passando essa figura que foi gerada para dentro do nosso projeto do Minitab. Ok? Então, uma vez aqui com o nosso script finalizado, vou voltar aqui no Minitab. Bom, aqui no Minitab eu preciso ir agora aqui na linha de comando e passar o seguinte comando. pysc, que é o comando que roda scripts do Python externamente, e vou passar aqui o nome do nosso arquivo, que eu chamei de histograma.py. Esse é o arquivo que tem o script que nós vamos rodar. E vou passar dois parâmetros, que são o quê? A coluna C1, onde são os primeiros valores que nós vamos passar lá para o Python, e a coluna C2, que vai ser gravado lá naquela variável dado C2. Uma vez terminada aqui a minha linha de comando, eu clico aqui em Run, e ele vai gerar o nosso gráfico através do script do Python que nós acabamos de fazer. Então está aqui o nosso gráfico do histograma, onde eu tenho as duas informações da coluna C1 e da coluna C2 de forma em conjunto aqui no histograma, ok? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu queria só mostrar para vocês com mais detalhes como é que fazia esse histograma, e a partir desses comandos a gente consegue acessar outras bibliotecas do Python e fazer outros gráficos que eu vou mostrar em vídeos posteriores. Obrigado e até a próxima.